para a rotina do dia. Mas hoje é um privilégio estar com vocês e o texto que da nossa reflexão e nossa meditação é o Evangelho de João, capítulo 13. É um capítulo que trata das últimas horas, dos acontecimentos das últimas horas da vida de Jesus. A partir do capítulo 13 até o verso 17, até o capítulo 17, o ministério de Jesus público já havia se encerrado e Jesus vai tratar somente nessas últimas horas com os discípulos para ensinar princípios fundamentais, universais do reino de Deus. E esse aqui é um dos ensinamentos do capítulo 13, é um dos princípios que Jesus trouxe ao coração dos seus discípulos. Eu vou ler aqui o texto e vocês acompanham se possível. Diz o texto no Evangelho de João 13, assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Isso aqui é uma das coisas bem importantes, porque Jesus tinha plena ciência do tempo que havia chegado. Vocês perceberam que no ministério de Jesus público, em alguns momentos, ele dizia: não é chegada a minha hora. Não digam, não publiquem isso ou aquilo, tratando-se de milagres realizados. Ele dizia, porque não é chegada a minha hora. Quando ele foi no templo, ameaçado de ser apedrejado, ele passa pelo meio da multidão e ele diz, não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, olha com a consciência, a ciência de Jesus a respeito do que Deus estava fazendo, né? Então, quando chegou o seu tempo, ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, falando dos discípulos, ele os amou até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo havia posto no coração de Judas Iscariotes, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe dara poder sobre tudo o que existe, que viera de Deus e estava retornando para Deus, verso 4, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Quero dar uma paradinha aqui para a gente começar aqui a entender o princípio que seria ensinado naquele momento para os discípulos e que é um princípio universal, que é um princípio que me alcança hoje. Na cultura judaica dos dias de Jesus, era comum você chegar em casa ou a convite, chegar na casa de alguém para jantar, e a primeira coisa que se fazia ao chegar, o anfitrião oferecia a você, antes do jantar, uma lavagem dos pés. E quem fazia isso não era o anfitrião, né? Quem fazia isso era o escravo mais de menor estatura da casa do anfitrião. Não era a cozinheira, não era o mordomo, era um escravo, alguém de menor estatura, de menor importância nessa relação humana. E diz o texto que Jesus se levanta da mesa, tira dos seus ombros a capa, coloca uma toalha em volta da cintura e em seguida ele toma água em uma bacia,
e dá início a um processo que foi assustador para os discípulos, né? Agora, se você notar o texto bíblico, essa, esse momento ele só acontece muito tempo depois que Jesus já está presente aqui no cenáculo. Isso aqui era um lugar onde posteriormente os discípulos voltaria a se reunir a pedido de Jesus. Esse lugar era o cenáculo em Jerusalém. E Jesus está presente ali, e lá estava a, a bacia, tinha água e tinha a toalha. Quando Jesus chegou, os discípulos que estavam vindo de longe, todos tinham os pés sujos, né, empoeirados. Ninguém tomou a iniciativa de assumir essa higiene por tradição. Ninguém se ofereceu, ninguém se dispôs. Mas estava lá os elementos. Todo mundo sabia, todo mundo tinha ciência de que aquilo era algo que precedia o jantar e o que viria a ser anunciado. Como ninguém fez, o texto diz que Jesus se levanta. Foi muito constrangedor. Era como se você se coloca no lugar dos discípulos, ver seu próprio mestre e senhor fazendo algo que deveria ser algo de iniciativa de qualquer pessoa ali naquela sala, menos de Jesus, porque a tradição que dizia que o lava-pés precedia o jantar era a mesma tradição que dizia que um rabi jamais, em hipótese alguma, deveria se curvar para exercer esta função com relação aos seus conservos. E Jesus era o rabi, era o mestre. E diz o texto que ele começa a lavar os pés dos discípulos. E este lava-pés ultrapassou a fronteira da tradição. Porque este lava-pés era um ensinamento espiritual. Não era uma limpeza física. Era um ensinamento que seria, como hoje é, um princípio que compõe o reino de Deus que está entre nós, do qual nós fazemos parte. É um princípio. O constrangimento dos discípulos estava relacionado ao conhecimento e não ao discernimento. Isso é interessante, né? Tem gente que tem conhecimento sobre o reino de Deus, mas não tem discernimento acerca das coisas do reino de Deus. Por isso que muitas vezes nós, mesmo tendo ciência, cruzamos os braços diante de realidades que devem ser vividas por iniciativas nossas, como integrantes do reino de Deus, como membros do corpo de Cristo. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, e diz o texto bíblico que quando ele se aproxima de Pedro, Pedro que tinha conhecimento da tradição, mas não tinha discernimento, ele recusa-se. No primeiro momento ele diz: Senhor, tu lavas os pés a mim? Em outras palavras, você vai ousar quebrar a tradição de que um rabi não se prostra diante dos seus conservos, e sobretudo como anfitrião da festa. Porque aqui foi aqui neste momento
em que se estabeleceu e se realizou o último encontro, a ceia, onde Jesus vai partir o pão e cear com os discípulos, horas antes de ser traído por Judas. O momento já havia chegado. E antes mesmo de partir e de estabelecer a aliança, o acordo que ele firmou com os discípulos e conosco, com a Santa Ceia, que se torna, naquele momento, uma ordem de Jesus. Ele diz que todo momento da ceia, desde esse momento aqui, virou uma ordem de Jesus, para que nós, quando comemos o pão, façamos isso em memória dele. Ou seja, quando eu tomo a ceia, eu preciso trazer à minha memória que o pão é símbolo, é um símbolo que remete ao corpo de Cristo, e um corpo que foi partido, esmagado por mim, por você, por amor. Então, olha a riqueza e a profundidade desse capítulo. Então, Pedro diz que, não, Senhor, os meus pés, não. Ele chama ele de Senhor em um momento, e depois ele desce o nível, quase à beira do desrespeito, diz, tu vai lavar os meus pés? Não, eu não vou permitir. É uma contradição muito grande, porque em uma hora ele chama Jesus de Senhor, outra hora ele diz, tu não farás. Não, são duas falas que não se equacionam dentro do contexto de reverência, senhorio e reconhecimento do senhorio de Cristo. Então Jesus diz para Pedro, responde, e diz, Pedro, o que eu faço agora, tu não sabes, mas em breve saberás. E Pedro replica dizendo, jamais. Pedro, quando tinha só o conhecimento da tradição, ele queria, em tese, poupar Jesus, poupar o nome dele de viver ou ser parte daquele constrangimento de o seu mestre ter se humilhado perante seus conservos. Então Pedro está tão cru, tão carnal, que a única coisa que brota do coração dele é egoísmo e não proteção do nome do seu Senhor. E Jesus diz a Pedro, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. E aqui eu queria realmente, irmãos, levar você a um outro nível de reflexão, porque Jesus termina esse primeiro momento do capítulo 13 ensinando para os discípulos, primeiro, que era um privilégio para eles ser discípulo. Mas o ser discípulo e filho não era motivo, não criava-se, não se cria no coração desse discípulo que está aqui falando com você e no seu coração, não se cria nenhuma atmosfera para arrogância, prepotência ou qualquer outro tipo de comportamento que não se coadune com a natureza de Deus e do seu reino. Os discípulos confundiram privilégio com arrogância. Confundiram conhecimento com discernimento. E Jesus dirige-se a eles, depois de ter lavado os seus pés, e diz para eles que o reino de Deus que está entre eles
É um reino onde o maior se torna o menor através do serviço. Jesus vai ensinar para os discípulos e me ensina que amar não é uma proposta filosófica, retórica, onde a gente olha e diz para o outro, diz eu te amo, ou escreve, manda um áudio. Amar é servir. E servir acima da, dos parâmetros estabelecidos. Servir acima das regras morais estabelecidas pela sociedade. Não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. Amém. Mas quem ama, só ama quando esse amor se traduz em respeito e serviço. Veja que o texto começa dizendo que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Ele não deixou de amar Pedro, que vai negá-lo daqui a pouco 3 vezes. Ele não deixou de amar a Judas, que estava ali à mesa e que já estava predisposto, porque Satanás já havia colocado no coração dele de traí-lo. Ele não deixou de amar. Ele não passou a ver a Pedro de uma outra forma, depois que, no momento em que Pedro resiste, compreender e aceitar este princípio, não. Ele começa dizendo, ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Então, aqui, esta é a primeira grande lição que nós precisamos acolher nessa manhã. Porque alguém que machucou você, alguém que feriu, alguém que gerou uma frustração, eu estou falando de crente, da igreja, integrante da família, ou qualquer outra pessoa. Não dar a você e a mim o respaldo e a autoridade de deixar de amar. Agora, veja bem, amar é o amor, eu tenho ainda 4 minutos, é o amor traduzido por ágape. Amar com o amor de Deus. Esse aqui não é o amor filéus, fraterno. Esse é o amor ágape. O amor fraternal, ele envolve afetividade. E quando você ama alguém com o amor de Deus, esse amor é traduzido por respeito e por serviço. Quando Jesus disse, ame os seus inimigos, ele não mandou andar de braços dados, se colocar debaixo da influência. Ele estava dizendo, respeite e sirva sempre que necessário. Olha que interessante, irmãos. Então, eu quero trazer esse princípio em João, nos primeiros 11, 12 versos aqui, porque isso é o que nos faz, isso é o que ratifica a nossa identidade em Jesus. Nós não somos discípulos porque temos uma boa igreja ou porque exercemos uma liderança. Nós somos discípulos de Jesus quando nós ouvimos o que ele nos diz e obedecemos. Isso nos faz discípulo de Jesus, embaixador do reino de Deus. E Jesus termina dizendo aos discípulos, vós me chamais de mestre e senhor. E vocês dizem bem, porque eu sou. Mas sendo eu mestre e senhor, lavei os vossos pés. Uau. Deveis, portanto, vós também
Olha só, olha o que ele está dizendo para eles. Olha o constrangimento pedagógico, ensinador. Eles tinham chegado, todos estavam ali, e ninguém, mesmo sabendo que era uma tradição antes do jantar, ninguém ousou dar início a uma tradição que precedia esse encontro. E Jesus diz assim, olha, no final, como Jesus é maravilhoso, né? Ele diz assim, eu sendo o Senhor, rompi a tradição para vos ensinar e apresentar a natureza do reino de Deus. Vós deveis fazer a mesma coisa uns para com os outros. A grandeza mora no serviço. A honra mora em servir. Eu quero terminar citando para vocês um exemplo que eu vivi. Eu fui missionário de uma missão internacional antes de ser pastor, mais de quase 10 anos. E eu me lembro que o meu diretor da época, Johan Lucas, um holandês, na base da Jocum, eu falar do Eusébio nós fundamos em Contagem, BH. Uma manhã, ele separou, chamou todos os missionários e missionárias, famílias, todos estavam na base, os alunos, distribuiu o serviço. E eu me lembro que eu recebi a enxada para capinar à frente da base. E depois que cada um recebeu a sua parte, o seu serviço, outros foram para a cozinha, outros. E ele, o diretor, não entregou para ninguém a tarefa de lavar os 28 banheiros. Ele assumiu essa tarefa. Ninguém sabia. E eu terminei meu serviço e fui ao banheiro. E quando eu estou chegando perto do banheiro, eu escuto alguém cantando, adorando, dentro de um dos banheiros. E eu entro quietinho, caladinho, e quando eu dou de cara, vejo o Johan Lucas, de joelhos, Uau. com um vaso de água sanitária, espumante, sabão em pó, lavando o vaso e cantando. E eu fiquei tão constrangido que eu não fui ao banheiro, voltei e saí. Depois eu fui perguntar para ele por que ele não deu para mim aquele serviço. Ele me disse qual era a diferença entre pegar a enxada e capinar a frente da base, no sol, ou lavar os banheiros. Ele respondeu, nenhuma. Eu estou fazendo para Jesus e você está fazendo para Jesus. Você está servindo a mim quando capina o mato e eu estou servindo a você quando lavo os vasos, o banheiro. E eu faço isso. Ele disse para mim, Roberto, faço isso, Roberto, pensando em que Jesus é quem vai entrar ali e sentar naquele vaso. Por isso que eu faço da melhor maneira que eu posso. Isso é um ensinamento, isso é uma internalização de um princípio. Você não condiciona o serviço, a honra do serviço, à tarefa que você recebe. Não é mais honroso subir no púlpito, cantar, ministrar, pregar? Não é mais honroso do que estar lá na frente recebendo os irmãos no estacionamento? Não existe um serviço mais honroso que promova desonra a outro tipo de serviço. Aí existe um princípio espiritual deixado por Jesus, que felizmente Pedro assimilou. Felizmente ele assimilou e aprendeu de tal maneira que se torna posteriormente, passada a página das 3 negações, um dos discípulos mais radicais com relação aos valores do reino.
E ele deixa de lado toda a vanglória, toda a vaidade, a ponto de, no último minuto da sua vida, quando estava para ser crucificado, ele dizer à guarda pretoriana romana, dizer: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Um homem que aprendeu o que Jesus ensinou. Ele não apenas tinha conhecimento sobre o princípio, ele internalizou o princípio e o princípio passou a conduzir a sua vida. Eu quero encerrar orando com vocês. Amém. Esse é um texto muito rico, muito profundo, onde a gente poderia conversar sobre ele a manhã inteira, né? Poderíamos conversar aqui sobre a incompreensão de Pedro até o momento em que Pedro se permite que nessa manhã eu e você nos permitamos, porque Deus fala conosco através da sua palavra viva, eficaz, e ele diz nessa manhã que se você aprender esse princípio, você vai se blindar do orgulho, né? A única maneira de se blindar do orgulho e se parecer com Jesus é fazer o que Jesus fez e pediu. Que essa manhã o seu coração se encha da presença, da graça de Deus e que você possa ser reconhecido como um filho de Deus. Que as pessoas olhem para você e digam: ele é diferente. Aí já é o parente, familiares, gente do serviço, gente da rua, do condomínio, teu vizinho. Acho que é diferente. Fulano é diferente. E é diferente por quê? Porque tem uma Bíblia grande, carrega na mão, ou tem uma igreja? Não, é diferente porque está fazendo o que Jesus fez. Amando de verdade, respeitando as pessoas e servindo a elas. Eu quero orar por você, para que esse princípio faça parte do seu dia a dia, dentro e fora da igreja, na sua casa e fora da sua casa. Que não seja difícil para você. Esses dias eu estava com pressa, saindo, tinha um compromisso, minha agenda muito corrida, eu tinha um compromisso, estava saindo do São Luís, aqui do Cambeba, eu tinha poucos minutos para chegar no office da igreja, para começar uma agenda de atendimento, e uma pessoa chamou por mim, disse: senhor, eu me virei. Ele disse: o senhor poderia me ajudar, que o meu carro baixou o pneu no estacionamento do São Luís ali. E eu quase disse assim: eu estou com pressa, mas quando a gente é conduzido pelo Espírito, o Espírito diz: não, não tenha pressa não, faz o que tem que ser feito, para que você possa me apresentar a Ele. Ele disse: o que você precisa? Ele disse: eu preciso de uma chave para soltar meu pneu e a minha não está entrando aqui e tal. Abri minha mala, levantei, tirei o pneu, tirei a chave e fui lá ajudar a ele a trocar o pneu. Quando terminou, a pessoa estava em pé do meu lado, a esposa e a filha, e disseram assim: pouca gente faria isso, pouca gente. Eu disse: é verdade, pouca gente se dispõe a servir, porque, primeiro, não tem tempo, o tempo virou seu senhor. Segundo, o egoísmo tomou o lugar do altruísmo, por uma única razão, porque abandonaram a Jesus, ou nunca conheceram a Jesus. Uau. E eles perguntaram: o senhor é crente, né? Se sou cristão. Um filho e um discípulo de Jesus. E aí nós conversamos mais uns 5 minutos, eu me apresentei como pastor, falei da igreja. E sabe o que acontece? Eles estão indo aí na CN Eusébio, a família toda. Eu disse a eles que tinham uma CN no Eusébio e eles moram no Eusébio. E esses dias falaram comigo, a gente trocou o telefone.
Disse, a gente está indo para os cultos no domingo, viu? Eu disse, deixa Deus abençoar a sua vida por completo. O Uau. princípio do Glória a reino, Deus. o princípio do reino de Deus apresenta Deus na sua vida. Feche Ora seus por nós, olhos. pastor. A gente está Feche com seus o olhos, tempo nós vamos estourado orar. aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa manhã que o Senhor nos dá e nos permite, eu quero agradecer por sua palavra. Palavra que nos chama para um alinhamento com esse princípio tão importante, Deus. Eu quero te agradecer nessa manhã, Jesus. Que isso faça parte continuamente da minha vida. Esse princípio reja, conduz a minha vida, em casa e fora de casa, na igreja e fora da igreja. Que privilégios não me distancie do Senhor. Que status, nome, não me distancie da tua vontade. Que nós possamos ser conhecidos por aquilo que fazemos e não por aquilo que achamos que somos, não por títulos nem por nome. Que o nosso ego a cada manhã seja convertido aos princípios da tua palavra, e esse é um deles. E nós queremos abençoar esses teus filhos que estão aqui, comprometidos com esse projeto, comprometidos com sua palavra, a se levantarem nessa manhã para amar como o Senhor os ama e amar sem acepção de pessoas, servir ao Senhor, servindo às pessoas, ser generoso com as pessoas, como o Senhor tem sido generoso conosco. Eu os abençoo com a tua palavra nessa manhã, no nome soberano de Jesus. Muito Você obrigado pelo concorda, meu privilégio. irmão? Diz um amém. Amém, amém. Amém, amém. Glória a Amém, glória a Deus. Deus. Amém, amém. Palavra, Amém. Amém, amém. Deus abençoe a Amém. todos. Grande abraço, obrigado. Amém. Deixa eu ver Amém, se eu amém. cheiro no Obrigado, coração de todos. pastor. Foi uma palavra Amém. sensacional. Você deixou muitas chaves aí para nós. Gratidão pelo direcionamento espiritual, sobre o discernimento. Não só o conhecimento chegou sobre nós, mas trouxe discernimento do alto sobre nós. E assim possamos ver o que nós não enxergávamos. A bacia, a água e a toalha estão diante dos nossos olhos. Mas pelo conhecimento nós não vimos. Mas pelo discernimento espiritual passamos a enxergar como Jesus enxerga. E que nós, diante desse entendimento, possamos nos curvar, nos ajoelhar para fazer aquilo que só o escravo de menor valor tinha: lavar os pés uns dos outros. Meu irmão, que Glória a Deus. palavra abençoada. Obrigado, pastor, pelo seu coração. Obrigado pelo seu sim em nos servir com seu amor aqui nessa sala hoje, às 6 horas da manhã. Deus Gratidão. abençoe a todos. Muito obrigado. Que o Senhor nos dê um dia de paz, de saúde, de alegria. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Tô saindo, viu, gente? Tá. Fica à vontade, fica à vontade. Obrigado, Meus pastor. amigos, Deus abençoe. o amar é servir. Eu carrego uma metáfora de uma régua. De uma régua. Nós, oficialmente aqui, nós finalizamos aqui a palavra, tá? Se você quiser ficar para os comentários, mais 5 minutos aí, fica à vontade. Quanto você ama a Deus? Quanto você ama a Deus? Qual o tamanho da régua do seu amor a Deus? E a resposta o pastor deu hoje para nós é o quanto você serve a outras vidas. O quanto você serve a outras vidas. Porque o exemplo que Jesus deu foi a vida dele. Ele deu tudo. Ele deu 100%. Ele deu foi a vida. Ele não deu só a lavagem dos pés. Ele foi pregado ao madeiro por amor a ti e por amor a mim. Qual a régua do teu amor
a outras pessoas? Qual a régua do teu amor a Deus? O quanto você serve a outros homens, a outras pessoas. E nós, maridos, nosso primeiro exercício é amar e servir dentro da nossa casa. E hoje eu estou com um desafio muito, 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 muito grande de fazer isso com a Brena. A Leoa, ontem ela meteu uma espada no meu coração. Eu tenho um carinho muito grande, porque eu não gosto de comprar planta grande, eu gosto de plantar planta, eu planto a planta pequena, vejo ela crescer, faço muda dela, dou para outras pessoas, tal. Então eu trouxe um pé de cabaça aqui para nossa casa nova, ela já estava linda, linda, linda. E ela disse: eu vou mandar o cara cortar. Eu disse: não deixa ninguém tocar nela, só quem toca nela sou eu. Tenho um projeto para ela definido. Rapaz, ela autorizou o cara a cortar a cabaça. Meu irmão, quando ela vê o problema que ela tinha gerado, ela chega para mim: olha, mandou eu cortar a cabaça, viu? Eu disse: por que você fez isso? A gente só faz coisa aqui em casa em acordo. Mas estava feia, não disse para você não cortar, não tocar. Cara, quando eu fui olhar, meu irmão, destroço o cara fez. Cara, ele acabou literalmente o pé de cabaça. Cara, eu fiquei muito, muito chateado com a Brena naquela hora. Eu, 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 ali eu vi que Deus estava me provando, literalmente, o meu comportamento. Eu só ficava andando para um lado e para o outro, sabe? Sem abrir minha boca. Né? Mas a minha vontade, cara, ali era de explodir, literalmente. Né? Literalmente. E eu tô com esse negócio engasgado dentro do meu coração aqui ainda. Por isso que eu estou diante de um desafio assim gigante. Para você, talvez um pé de cabaça cortado seja algo bobo, mas você tem suas coisas que você carrega muito valor. E essa, para mim, é um valor enorme. E eu vou ter que servir minha esposa, porque a minha vontade não é de servir nadinha a ela. A minha vontade de dizer para ela é o seguinte: a partir de hoje, já que tu toma as decisões sozinhas, tu pega e resolve tudo nessa casa, porque eu não faço mais uma vírgula de nada. Tu tá me entendendo? Essa é a vontade que eu tenho no meu coração. Mas a toalha, a bacia e a água estão diante de mim. Eu tenho que servir, mesmo aquela pessoa que fere o meu coração. E ontem ela feriu o meu coração. Isso é um desafio que nós temos que enfrentar dia a dia. Parece que aquele cenário de ontem foi criado para ser dado esse exemplo para hoje. Talvez você tenha deixado de servir porque alguém te magoou, alguém falou mal de ti, fez algo que você pediu que essa pessoa não fizesse, mas mesmo assim ela fez e deu errado. Mas Deus não coloca a situação perfeita para servirmos. Ele só diz para servirmos. E fica aí, meu irmão, essa ministração de hoje espetacular, que quebra um paradigma gigante, porque o conhecimento ele não te constrange, mas o discernimento da palavra de Deus te constrange em amor. E o constranger em amor é o que Deus fala: eu corrijo aos filhos que amo. Então, para que a gente possa manifestar o amor de Deus ao próximo, nós precisamos ter um coração aprendiz, se permitir a ser corrigido pelo Eterno. Uau! Meu irmão, para a gente caminhar bem rápido para o final, o Ferreira Neto levantou a mão e a gente vai concluindo. Ferreira Neto, por favor, rapidinho. Tem que ligar o microfone. O telefone está desligado aí. Não,
Foi que o teclado pressionou aqui. Não tem algo Não, a falar, não. não levantei a mão, não, né? Então vamos. Brownie, Rangel. Perdão, mas foi de Deus, que eu não levantei voluntariamente, mas eu vou falar. Foi o Espírito Santo. Eu vou falar. Quando você estava dando o depoimento aí da questão da cabaça, da árvore, da planta, eu fiquei pensando assim, por que acontece isso? E você vai me dizer que é provação, a gente sabe, mas a gente fica se perguntando muitas das vezes que a gente está na disciplina, está na obediência, está reverenciando a Deus todos os dias, mas ele vai colocando essa prensa, principalmente com a esposa. E eu escutei muito depoimento de homens esses dias, falando de provações que passam dentro de casa. Rapaz, só Deus, só o Espírito Santo mesmo para consentir que a gente suporte tais provações, viu? Amém. Eu não apertei, não. Foi o Espírito Santo mesmo, porque eu estava em pensamento, mas amém que eu pude falar isso aí. Amém, obrigado. Brownie, Rangel. Bom dia, meus irmãos. Eu estava só refletindo aqui e agradecendo a Deus por esse projeto aqui. Pegando aí o que o pastor falou, a questão, às vezes, da falta de tempo, né? Muito provavelmente, se não tivesse esse projeto, eu já estaria no computador, fazendo alguma coisa, na correria, né? E a gente está tendo aqui a oportunidade de iniciar o dia trazendo as primícias para o Senhor, né? Essa oportunidade aqui de estar sendo ministrado, de estar orando. Então, só gratidão mesmo por esse projeto e está sendo muito bom para mim estar aqui todas as manhãs com vocês. Amém, meu irmão. Obrigado. Amém. E Elsen? Amém, gente. Bom dia. Só um comentário bem rápido aqui. Enquanto o pastor estava dando essa palavra, uma síntese maravilhosa em tão pouco tempo, né? Me fez lembrar de algo que a gente, muitas vezes, quando a gente lê esse texto, tem a tendência de julgar Pedro, né? Porque Pedro andou com Jesus, ao lado de Jesus, lado a lado, e ele não enxergou, né? Não teve o discernimento ali desses elementos, né? Da toalha, a bacia e a água, como foi falado. Mas a gente precisa também lembrar que a gente não anda hoje fisicamente com Jesus ao nosso lado, mas o Espírito Santo anda dentro de nós, né? Todos os dias. E todos os dias tem a bacia, a toalha e a água, né? É com a árvore cortada, é com o pneu furado, é com o filho, é com o trabalho. E a gente precisa ter esse discernimento, né? De como agir em atos de amor, em atos de serviço, e não com a nossa própria reação humana de homem, né? Com orgulho, com a raiva, com a ira que todos nós enfrentamos. Então, só esse resuminho aqui que Deus tocou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Muito bom, Nelson. Muito bom, meu irmão. Sandro Franco. Microfone, Sandro. Tem que ligar o microfone. Bom dia. Bom dia. É só também, igual o Nelson, eu tive uma lembrança, uma vez, há muito tempo, eu estava com um problema com a minha bicicleta, isso aí eu ia trabalhar e meu transporte era bicicleta, e aí uma pessoa parou para me ajudar, colocou a bicicleta dele na caminhonete dele e me deixou em casa. E aí eu agradeci muito, porque o cara nem me conhecia, não tinha obrigação nada e me ajudou. Aí ele me falou uma coisa, ele falou assim, ele era bem mais velho, ele falou para mim, meu filho, quem não serve para servir, não serve para nada. E, e esse ditado ficou na minha cabeça, e vai bem de encontro com o que o irmão falou, né? Muito bom, meu irmão. Quem não serve, se você não serve, você não serve. Vinícius Rocha. Opa, senhores, tudo bem? Eu não costumo compartilhar muito aqui não, mas a palavra hoje foi tão forte que eu decidi falar. Duas coisas que me tocaram muito, sabe? Duas coisas que falaram muito comigo na palavra do pastor Roberto. A primeira é que hoje, enquanto
homens, enquanto legendários, enquanto homens 360, nós somos colocados em lugar de destaque. Na igreja nós somos olhados, nós somos vistos, as pessoas olham, poxa, aquele cara é legendário e tudo. E muitas vezes, por nós nos tornarmos essas pessoas, o inimigo encontra espaço no nosso coração para um lugar de orgulho, de olhar e falar assim, poxa, eu sou líder da igreja, poxa, eu sou legendário, para isso daqui eu não me submeto. A essa regra eu não me submeto. Fazer isso daqui não é para mim, porque eu já passei dessa fase, eu sou líder agora, eu não me submeto a esse lugar, sabe? E é tão poderoso que aquilo deve despertar em nós justamente o contrário, né? O lugar de serviço. Nós somos aqueles que devem servir em dobro, servir mais do que os outros. E uma outra coisa que me tocou bastante é que é tão nítido que a linguagem do amor de Jesus era o serviço e obediência, que o mesmo Pedro, qual que a gente estava comentando aqui, Jesus, em dado momento, chega para ele e pergunta assim, Pedro, tu me amas? E aí depois ele pergunta de novo, por várias vezes ele pergunta, Pedro, tu me amas? E quase como um convite para Pedro provar o amor por Jesus, ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Ele é quase como um chamado para o serviço, sabe? Então esses dois tópicos me pegaram muito, me tocaram muito quanto a isso. Vinícius, a arrogância teria tirado de Pedro o toque de Jesus na vida dele, trazendo para os nossos dias de hoje. A minha arrogância, a minha prepotência, o meu orgulho, tira o toque de Cristo na minha vida. Cara, isso é muito duro. Mas Pedro aí, do capítulo de João 13, tem o discernimento. Senhor, não lava só minhas mãos, só meus pés, mas o meu corpo inteiro. Ali há uma humilhação, o constrangimento pelo discernimento. E aí faz toda a diferença nas nossas vidas. Meus amigos, são 6h50. Gratidão por esse tempo, gratidão pela essa palavra de hoje. Que hoje seja um dia abençoado, próspero na tua vida e que essa mensagem caminhe contigo por toda a semana, no nome de Jesus. Beijão no coração e nos vemos amanhã. Convida aí 140 homens na sala amanhã, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Amém.